Educação à distância, mudando realidades. Olá, filósofas e filósofos, pedagogos e pedagogas. Nós hoje temos um conteúdo que vai dar continuidade às nossas unidades. Estamos na unidade 3. Eu sou Euliene, o seu professor de filosofia. Olhemos na tela e acompanhemos. Já trabalhamos a unidade 1, somos filósofos, a unidade 2, filosofia na história, e a unidade 3, campos da filosofia, nós vamos agora trabalhar com vocês. E, ao falar dos campos da filosofia, eu quero destacar para você a questão do ser humano, tá ok? E nessa questão do ser humano, nós precisamos ficar atentos que o ser humano ele é multidimensional. Olhe aqui para mim. Depois voltamos para essa tela. Nós podemos dizer que somos um mistério, exatamente porque a todo instante nós estamos procurando e descobrindo coisas novas sobre nós. Entre as várias antropologias, entre as várias concepções de ser humano, eu sou muito partidário da concepção de ser humano de Lúcio Pachter. Ele é brasileiro e fundador da filosofia clínica. Lá pelas tantas, ele então especifica, ele compreende o ser humano como um ser com várias dimensões, vários aspectos, e que não pode ser reduzido a apenas um. E cada um de nós reforçamos em nossa vida um aspecto, e vivemos e nos realizamos por aquele aspecto que reforçamos. Então, e tem Edgar Morin, outro filósofo contemporâneo, também vivo, já vai completar aí 101 anos de idade, e concebe a realidade como complexa, multifacetária. Ou seja, o conhecimento ele é complexo, porque no fundo, ligando os dois, Lúcio Pachter e Edgar Morin, nós podemos entender então que o ser humano é uma complexidade. E para entender os vários campos da filosofia, precisamos olhar para o ser humano. E ao olhar para o ser humano e compreendemos o ser humano desta maneira, então entendemos que a filosofia, que é uma criação do ser humano, também possui várias áreas, vários campos de se conhecer, várias dimensões a serem conhecidas, a serem trabalhadas. Mudando um autor ou outro, nós iremos encontrar nomenclaturas diferentes. Mas alguns nomes são bem comuns nessas nomenclaturas. Então, lógica aparece, metafísica aparece, alguns chamam apenas de ontologia, outros falam filosofia da linguagem. Eu vou trazer aqui uma classificação inspirada na biografia básica que estou trabalhando com vocês, que é de Marilena Chauí, uma filósofa brasileira viva. Então ela faz uma sistematização, uma organização, está lá na bibliografia, basta olhar desta unidade, unidade 3, olhe lá no AVA, está lá. Eu vou dar um apanhado geral, fazendo alguns adendos, algumas reflexões sobre o assunto. E você completa os seus estudos indo à biografia que está citada. Então, agora sim, voltemos para a nossa imagem. Então, sou um complexo. E aí tem a estrutura do pensamento, que é uma contribuição de Lúcio Pachter. Ora, temos vários aspectos em nosso pensamento. O como o mundo parece para mim, fenomenologicamente, ou seja, como ele aparece. O que você acha de si mesmo? É uma outra dimensão, outro aspecto de você. Como é o seu sensorial
e o seu abstrato? Como é que você une esses dois elementos? Como são as suas emoções? Ou os pré-juízos, ou seja, os seus juízos antecipados? Como você lida com esses seus julgamentos? Ou os termos ou os conceitos que você já tem assim organizados no seu intelecto? Ou como você lida com a situação do universal, do particular, do singular? Ou como você lida com aquilo que é unívoco ou aquilo que é um equívoco? Como é que você lida com essa situação? Como é que você lida com o discurso? O completo e o incompleto? Como é que você lida com a estruturação de seu raciocínio? Quais são as suas buscas? O que você busca? Né? Quais são as suas paixões? Quais as paixões que mais te dominam? E assim vai embora. Há uma série de dimensões de nossa vida, de nossa existência, que são caracterizadas de como nós estamos em nossas relações, no fundo. E ao olhar para a filosofia, que é produto de nós, que somos um complexo, temos várias dimensões em nós, nós então podemos identificar alguns elementos que a filosofia estuda, que são o aspecto ligado à metafísica, ou seja, a transcendência. Alguns dizem que é a filosofia da religião, mas com essas três palavras eu quero evocar exatamente a questão da metafísica, por isso está no meio, meta, além da física. A física, vocês já estudaram lá no ensino médio, está preocupada com o movimento, com aquilo que surge, com aquilo que desaparece. A meta é além do movimento, além desse concreto, desse movimento, que muitas vezes transcende, ou seja, vai além, né? E que muitos atribuem a um aspecto religioso, aquilo, ou seja, os seres que estão além do aqui e agora. Por isso, unir esses três elementos não são a mesma coisa, mas acabam se aproximando bastante. Aqui nós temos a ética, que está preocupada com o jeito do ser humano, com a construção do ser humano, entendendo o que é bem e o que é mal, o que é mais ou menos. Então, e vai construindo assim uma vida feliz e realizada. Aí você tem aqui a estética e a arte. A estética como essa sensibilidade do bem e a arte como essa manifestação dessa sensibilidade por meio da literatura, por meio da pintura, por meio do cinema. Você tem a política, volta-se para o nosso coletivo, e você tem a ciência. Na ciência ou científica, eu quero resgatar aqui a questão do conhecimento, que são exatamente as dimensões que eu perguntei para o seu trabalho junto com a professora Rosa, de ir lá e fazer uma entrevista. Perguntar lá para o seu entrevistado sobre estas dimensões. Então, por isso, para você ter segurança, é preciso voltar-se para a literatura. Olhe lá e leia a referência que eu citei de Marilena Chauí. Ela trabalha tudo isso de forma muito bem aprofundada. E surgindo dúvida, eu estou a um clique do seu WhatsApp, você já tem o meu contato, é só perguntar e nós conversamos um pouco, ok? E voltando, nós agora vamos olhar alguns aspectos. Vamos olhar para a metafísica. Ora, a metafísica, já disse, além da física, além da situação do movimento, será que existe alguma coisa antes ou depois do movimento? Ela foi introduzida por Aristóteles. Na verdade, eram os escritos que estavam além daqueles escritos que Aristóteles falava sobre o movimento. Aí eles chamaram de metafísica. E depois se aprofundou e viu que ali tinha dois ramos, o da ontologia e da teologia. Ali, então, entendemos que tem a essência do ser humano, aquilo que é ser, estudo do ser, então do ser humano, do ser das coisas, do ser de tudo que existe. E nesse ser de tudo que existe, volta-se para um ser que seria o ser que daria origem a essa física, a este movimento.
que não precisaria ter sido originado por nenhum outro. E aí você tem a ideia de teologia, Deus, estudo de Deus? Não, seria estudo daquilo que nós compreendemos que é divino, exatamente de algo que vai além deste nosso concreto. E olhando isso de forma crítica, olhando o divino de forma crítica, aquilo que se diz que é divino, olhando seus princípios e suas relações com o ser humano, como é que isso se dá? Ok? Ora, aí depois nós temos um outro aspecto que é a lógica. A lógica também é sistematizada por Aristóteles. A ideia principal dele era ter um instrumento que ajude no pensar correto. Então, esse seria um instrumento para pensar corretamente as coisas. Lógica vem de logos, logos é razão. Então, os princípios para uma razão coerente, coesa. Então, olha aí, estuda o fundamento, a estrutura, e as expressões humanas do conhecimento. Como é que isso se dá, esse processo, para que nós possamos chegar a um conhecimento seguro. Vamos para uma outra área da filosofia, que é a ciência. Então, não é que a filosofia é ciência, ciência é filosofia. Não. Ciência vem do grego, né? E significa conhecimento. Então, seria o conhecimento, é uma outra área. Seria filosofia da ciência, ou filosofia do conhecimento, ou epistemologia, episteme, ciência. E estuda o fazer científico. Como é que se dá o conhecimento científico? A ciência atual, ela tem as suas bases lá em 1500, com Francis Bacon, com Descartes, ok? E os seus pressupostos. Quais são os pressupostos? O objeto, a metodologia, os limites da ciência. Então, ela se pergunta sobre isto. Olha para o ser humano, porque é o ser humano que faz ciência, não é Deus, né? Então, olha para o conhecimento do mundo da matéria, que possui a ciência de cada época. Não fica olhando para todas as ciências apenas, mas olhando para a ciência epocal, que percebe-se que há diferença entre a ciência antiga, a ciência moderna e a ciência contemporânea, ok? Nós temos aí o mundo da prática. Nesse mundo da prática, você tem vários elementos. Eu destaquei aqui um primeiro, que eu não perguntei lá no trabalho interdisciplinar, na nossa ação coletiva, que é a cultura, que é voltado... O que é a cultura? Lembra? Cultura também lembra agricultura. Agricultura, você cultiva algo para sobreviver individualmente, e cultura, você cultiva algo para viver coletivamente, então é uma personalidade coletiva. A personalidade vista individualmente é a sua característica, te identifica no meio do coletivo. A personalidade vista coletivamente é a cultura, que identifica um grupo no meio de vários outros grupos. Então, é uma identidade coletiva. Você tem, no mundo da prática, a religião, que é uma organização humana que visa relacionar o ser humano com o ser superior. Então, aí você tem a religiosidade ou a espiritualidade, você tem as igrejas cristãs, você tem os centros espíritas, você tem os centros de umbanda, você tem os terreiros, que são, de forma muito clara, a tentativa de pessoas relacionar você com algum ser superior. Mas, ora, uma pessoa que não acredita em Deus está se relacionando com um ente, com uma ideia de uma sociedade melhor, com um ser criado por ele para melhorar a nossa humanidade aqui na Terra. Então, também o ateu tem esse aspecto de religiosidade, essa busca de algo além do aqui e agora. E mesmo aquele que diz, eu só fico focado no presente,
no aqui e agora. Mas, quando você fica tentando se realizar só no aqui e agora, também está preocupado em se realizar. Também tem atrás uma concepção de ser humano que você está querendo vivenciar. Então, esta tentativa é uma forma de guiar o seu espírito, não no sentido de uma purpurina, uma coisa brilhante, uma coisa esquisita à nossa realidade. Não, mas a própria identidade, ou o próprio jeito de ser humano. Desta forma. E aí você tenta vivenciar você mesmo e se realizar. Ok? O seu ethos, a sua ética, o seu jeito de ser. E aí você tem uma conexão entre, eu estou fazendo uma conexão entre a ética e a própria religiosidade, a espiritualidade. Porque estas dimensões de estudo da filosofia, elas são separadas para que nós possamos, talvez, compreender melhor a realidade, mas no fundo elas estão relacionadas e se imbricam, não dá muito para separá-las quando você chega numa última instância, elas estão se relacionando. Vamos para a próxima dimensão, a dimensão da estética e da arte, que é voltada para a sensibilidade. Estética é sensibilidade que busca a sua relação com a beleza ou com a feiura. E aí você acaba criando obras de pintura, obras de música ou de cinema para expressar isto. Você tem a ética, que é o jeito de ser dos seres humanos, ou do ser humano, guiado pela razão, pelo sentimento, essa unidade, enquanto você vai equilibrando razão e sentimento e buscando ser e se realizar. A política, que é a organização de nossa vida em comum, muito além daquela ideia de politicagem ou de política partidária. Política partidária é apenas uma forma de organizar a nossa vida em comum. Mas a nossa vida em comum vai muito além de um partido. Por isso, eu sou a favor de nós discutirmos a política, mas não restritos a um partido, mas trazer todos os partidos. Então, escola sem partido? Não. Escola de todos os partidos. Escola sem política? Não. Escola é já política, porque é uma organização da nossa vida em comum. Então, não dá para falar de uma educação sem política. E assim, você encontra tudo isto, todos estes elementos, todas essas dimensões que eu rapidamente aqui mostrei para vocês, lá no livro de Marilena Chaui, Convite à Filosofia. E eu estou a um clique do seu WhatsApp para lhe ajudar a pensar sobre estas questões. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Desejo a você um beijo no coração. Educação à distância, mudando realidades.